Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham no nosso programa regular, diário, de lives do Contra Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live, diretamente aqui da cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, para toda a internet, para todas as redes sociais e principalmente diretamente aqui do Instagram. Hoje teremos uma live muito especial nessa noite de sábado, uma noite chuvosa, né? Estamos aqui em Petrópolis, com chuva, frio. Hoje teremos no dia 31, né, o último dia do mês de outubro, a live das 19 horas, História de Magé, com meu amigo Carlito. Né? Então vamos anotar e registrar aqui o comentário que vai ficar fixado na base da live. Então temos aqui live extra, hoje sábado, 31/10, 19 horas, com o meu amigo Carlito. E o tema da live, História de Magé. É um Instagram super top. Vamos conversar, trocar ideias, falar sobre história, história do Brasil, história em geral, pois afinal de contas, não só Magé, mas Petrópolis, nós temos história viva. Então, o comentário ele não consegue ficar fixado, eu vou ter que escrevê-lo novamente. Então, vamos lá. Live extra, sábado, 31/10. E para aqueles que estão desapercebidos, o mês de outubro está terminando. É verdade. O mês de outubro está terminando, então nós precisamos de todas as formas ficar atentos, antenados e trabalhando de uma maneira bem eficaz e eficiente nessa pandemia, porque estamos tendo um momento único em toda a história da humanidade para fazermos coisas que são importantes, coisas interessantes, reinvenções, novas ideias, para que consigamos realmente fazer a diferença que queremos nesse mundo líquido, moderno e digital para compor a nossa live. Enquanto isso, eu coloco meu chá aqui. Vamos tomar um chazinho, porque está realmente muito frio aqui na serra. Não sei como está o tempo e a temperatura onde meu amigo se encontra nesse exato momento. Tudo bem, rapaz? Olá, tudo bem, Sérgio? Boa noite. Tudo tranquilo, muito boa noite. Você, nesse exato momento, está em qual parte do planeta? Estou na minha querida Magé, distrito de Inhomirim. Aqui também muito chuvoso, chovendo bastante. 20 graus aqui nas terras da Baixada Fluminense. Maravilha, maravilha. Aqui a temperatura caiu bastante hoje, né? Muito frio. Inclusive eu estou para fazer a chamada das lives da semana, vou ver se eu consigo realizar isso amanhã, né? Ou vou ter que fazer dentro de casa, né? Conosco aqui, no Contra o Café com o Sérgio Taldo, mais uma live. Meu grande amigo, não sei se você está por dentro, né? Nós estamos fazendo a live de número 130 hoje. É um número histórico, né? Vamos falar de história, vamos falar de temas que dizem respeito a cada um de nós. Quem não tem história, né? Não conhece seu passado nem seu presente, fica difícil às vezes caminhar para o seu futuro, porque ele não tem assim um efeito de rastreabilidade, né? Um link, um elo de ligação entre aquilo que passou, aquilo que está passando e o que virá. Então, parabéns aí a você. As lives não são única e exclusivamente minhas, são de todos. E aí estamos também desenvolvendo um projeto, né? Essa live sendo transmitida pelo Instagram. Daqui a pouco vai estar lá no nosso IGTV. Não sei se você está sabendo, o Instagram está permitindo 4 horas de live. Caramba, novidade. Eu estou até para postar essa informação, então não vamos ficar aqui 4 horas, né? Mas vamos tentar fazer uma live de 1 hora e depois, se for o caso, ampliar o tema. Vamos falar do seu projeto, do Instagram aqui. E também, daqui a pouco, o vídeo se encontrará no YouTube, no Facebook, no YouTube, né, no LinkedIn e também lá no Twitter. E em breve vamos escrever um artigo aí interessante sobre a história de Magé, a nossa live. Então, meu grande amigo, nossa missão é preservar a história magiense. Maior perfil sobre a história de Magé, divulgando a história magiense, parcerias e aulas também on direct. Na realidade, eu não sou nascido na cidade de Magé,
Minha família toda foi criada lá, não sei se eu já conversei contigo sobre isso. Sim, sim. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas a minha infância e a minha adolescência foi toda de Magé, inclusive mandei o convite lá para os meus amigos lá de infância. Alguns não vão poder assistir por causa de trabalho, por causa de N coisas, né? Mas vão ver a live depois. E realmente é um tema que precisamos, da mesma maneira que Petrópolis, não sei se você está vendo aqui, ó, eu estou vindo de Petrópolis. Vamos lá, vou descer um pouquinho aqui, ó. Desde 1843, né, que é a data mais ou menos do Queller, né, da estruturação da nossa cidade, estou de verde, né, em sua homenagem aí, né, lá o perfil é verde e amarelo, né, a cor do nosso país. E te agradeço a participação, a presença na nossa live, e gostaria que você falasse um pouco de você, né, do seu trabalho, um pouco da história, experiências, e como é que você começou a se interessar por esse trabalho. Rapaz, pedra 90, hein? Estava olhando aqui, inclusive eu vou ter que tirar um dia inteiro para rever todo o Instagram, que a gente vai comentar, vamos falar bastante aqui sobre ele. Se não der tempo, fazemos outra live, né? Temos muita coisa bacana. E quem não conhece Magé, você está trazendo aí grandes revelações, né? É verdade, verdade. Infelizmente, Parabéns. Agradecido. A história de Magé, né, por séculos, né, ela é desprezada no contexto da história do Brasil. Só que nem sempre foi assim. Antes de prosseguir, né, com a explanação acerca da história de Magé, me apresentando, eu me chamo Carlito Lopes, sou morador da cidade de Magé, tenho 23 anos, atualmente eu curso o curso de graduação em licenciatura em História pela Universidade Católica de Petrópolis e já faço pesquisas na área da história de Magé, né? É o que a gente chama na história de micro-história. É perceber o micro através do macro, né? Sem desprezar ambas partes. A gente não pode entender a história do Brasil se a gente não entender antes a história de Magé. E Magé, ela é, pouca gente sabe, a segunda cidade mais antiga da antiga província de São Sebastião do Rio de Janeiro. E um detalhe curioso, se eu não me engano, acho que até falei contigo na vez que esteve lá na loja, é que as regiões de Petrópolis já fizeram parte do extenso território da freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, que faz parte atualmente de Magé. Essa freguesia era vastíssima. Ela começava no Porto da Estrela, atualmente em ruínas, a gente chama da Cidade Fantasma, que existe dentro de Magé, e ela seguia até Cebolas, em Paraíba do Sul. Sim. O curioso é quando a gente faz o trabalho de pesquisa historiográfica, como eram as nomenclaturas das regiões. Tudo era freguesia de Inhomirim, Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, só que quando queria se referir ao curato de São Pedro de Alcântara, que é a atual Petrópolis, antigo Córrego Seco, ou secretário, ou correio, se dizia serra acima. Então, quando o tropeiro vencia a Serra da Estrela pelo antigo caminho de Bernardo Soares Proença, se dizia, eu vou serra acima de Inhomirim. Sim, que legal. Então, é muito bacana que a gente mostra como a história da nossa Rio de Janeiro, do nosso Brasil, está interligado numa pequenina cidade, infelizmente pobre, mazelada com a corrupção, mazelada com a criminalidade, mas a riqueza do Brasil passava por Magé. Muito legal. Eu vou mostrar para você, não sei se eu já comentei com você, esse livro aqui, ó, Petrópolis na História, não sei se na livraria você tem ele lá, na editora Vozes. Petrópolis na História, de José Luiz de Mendonça Costa. É um livrinho gordinho, né? Ele tem muita coisa aqui sobre a história, né, do Brasil, Brasil República, Brasil Reino, quer ver? Brasil Indígena, Brasil Império, Petrópolis como um todo, os quarteirões, né? A criação da cidade. Olha só, um livro muito legal. Ó. Muito bacana. Eu acredito que você possa encontrar muita coisa aqui da história, tá vendo? Fotos todas coloridas, que remete à história do Brasil, né? Que Petrópolis, né? O rei subia aqui a antiga Serra Velha, hoje a atual Serra Velha.
Então, esse livro aqui é muito legal, é muito bacana. Se você não tem ele, né, eu recomendo nos seus estudos aí. Né, tem algumas pessoas comentando aqui, ó, vamos ver aqui. Helena, Sérgio, querido amigo de infância, que prazer assistir a esta live. Ó, a minha amiga Helena está aí. Inclusive, eu estava guardando aqui a chance de dizer ela, eu estou aqui. Muito bem-vinda, Helena. E a gente passou também as informações para o pessoal lá de Magé, que se não puderem assistir agora, vão assistir depois. Mas, Carlito, Magé e Petrópolis, né? E a questão do Império. Isso é muito, muito ligado. Né? Eu vou começar a puxar aqui o nosso tema, né, pelas igrejas. Se existe uma igreja em Magé que eu sou assim apaixonado, que eu amo, é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade. Bem ali no centro. Quantas e quantas missas, quantos e quantos encontros, eventos, né, nós fizemos ali. E Magé não tem só igrejas, né? Se a gente for lá no seu Instagram, né, que é @História de Magé, né, e quem está conosco aqui pode printar a live e marquem depois a gente lá, @História de Magé, @Sérgio Taldo, porque a live daqui a 1 hora encerra, mas o tema continua e podemos conversar com o Carlito, né, e com o pessoal aqui da equipe do Control Café, que essas lives estão trazendo conteúdo muito interessante para todos nós nesse momento de pandemia. E temos a questão das igrejas, né, Carlito? Tem a igreja lá do próprio, não é bem uma igreja, é o Poço Bento, né, de Padre Anchieta, em frente ali, mais adiante temos uma outra igrejinha, temos uma igrejinha no Morro do Bonfim, e por aí vai, né? Muitas igrejas em Magé, né? Magé é repleta de igrejas, né? Como você mesmo se referiu, e a história de Magé ela passa pela história católica e eclesiástica da nossa cidade. Porque a Igreja Católica ela não era somente um local de referência religiosa, mas toda a história pública e social passava aos arredores da igreja. Irmandades, se passava também registros de nascimento. Uhum. Uma informação muito bacana é um livro de 1820 que se chama Visitas Pastorais de Monsenhor Pizarro. Opa! Quem foi Monsenhor Pizarro? Ele era como se fosse um delegado episcopal. O bispo do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, enviava ele para verificar como estão as coisas nas capelas, nas igrejas, nas freguesias da província do Rio de Janeiro. E o bacana é que quando ele fazia aquela visita, e vamos pegar um exemplo, freguesia de São Nicolau de Suruí. Sempre tinha as referências de nascimentos, de batismos, de quantas casas existiam na freguesia. Então, quando a gente fala da história da Igreja Católica em Magé, a gente também fala da história social, da história econômica, porque tudo está interligado e ao redor da igreja, como eu me referi. Perfeitamente. Exato. Vou dar um exemplo bem pertinente. Daqui a pouquinho mais, vamos deixar o pessoal assim curioso, né? Aquela igreja que você casou recentemente, né? Inclusive, meus parabéns. Agradeço. Estou para estar contigo aí em breve para te dar um grande abraço, assim, Wakanda, né? Que a gente não pode ficar abraçando muito hoje por causa desse negócio do Covid, mas você vai falar sobre essa igreja maravilhosa que se casou, né? E daqui a pouco vamos deixar o pessoal assim curioso para eles irem lá no Instagram, @História de Magé, eles vão pesquisando lá, daqui a pouco você comenta sobre a igreja. Aquela igreja lá é maravilhosa. E aquela igreja ela fala também como estava me referindo, da história econômica. Uhum. Hoje, né, são ruínas, mas grande parte da produção de alimentos que era fornecido para a corte no Rio de Janeiro saía daquela região, através do rio Iriri. Tanto que, durante o período imperial, né, sobretudo no período do Segundo Reinado, né, se referiam a Magé como o celeiro da corte, porque a maior parte dos proventos da alimentação da corte saía das plantações das carmelitas, nessa região. Saía também da região do atual, conhecido como Pau Grande, né, que tinha o segundo maior engenho do Brasil. Uhum. Que hoje tem umas ruínas lá, mas é uma coisa monumental. E além disso, né, tinha muita produção de café. Pouca gente sabe, mas durante o período cafeeiro, algumas partes da Serra Velha, né, Serra de Petrópolis, Serra da Estrela, havia plantação de café, tanto que até hoje, né, quando a gente sobe para Petrópolis, existem as ruínas da Fazenda Vila Real, que é datada do século XVIII. Quase ninguém sabe, ela fica bem escondidinha no meio do mato,
Mas isso mostra que Magé não é só igreja, Magé também não é só o trem, né, que ela é mais conhecida por conta do trem. Mas Uhum. o período cafeeiro também foi muito importante na história de Magé. Então, quando eu costumo dar aulas, né, de modo privado da história de Magé, eu sempre começo falando das igrejas, passando pela história das fazendas e, por fim, a gente finaliza com a história da guerra. Houve uma guerra em Magé que pouca gente conhece. Isso aí, vamos lá. Só antes de você falar da guerra, o André Felipe está dizendo aqui, ó, conhecer a história é pavimentar o futuro. É o que a gente falou lá no início, viu, André? Parabéns pelo tema. A gente precisa realmente entender o futuro para a gente trabalhar o nosso presente e olhar para frente no futuro, né? Ouvi dizer que a primeira estrada de ferro do Brasil foi em Magé, feita pelo Barão de Mauá. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Como é que surgiu a Estrada de Ferro Barão de Mauá? O Porto da Estrela, né, foi, durante uns 2 séculos, o porto mais movimentado de todo o Brasil colônia. Até mesmo mais movimentado que o Rio. Por quê? O caminho que seguia para as Minas Gerais, que saía da região da atual Paraty, era muito extenso. Os Uhum. tropeiros terminavam em caminho em torno de 3 meses. Então era necessário encurtar a chegada do ouro da corte, no Rio de Janeiro. Então, o que foi feito? Foi reduzido através do desbravamento da Serra da Estrela, que foi feita pelo sargento-mor Bernardo Soares de Proença, que ele, vencido a serra fechada, ele fez o caminho que atualmente é conhecido como Caminho Novo do Ouro, em 1723. Inclusive, algumas correntes historiográficas defendem que ele foi o verdadeiro fundador de Petrópolis, não o Corer, porque foi ele que venceu e chegou na região do Córrego Seco. Então eu acho bacana, né, que a historiografia vai contar que possivelmente Petrópolis ela não tenha sido fundada somente Uhum. na segunda metade do século XIX. Administrativamente falando, sim, mas antes o sargento já tinha chegado por lá. Mas voltando, então era necessário cortar a serra, ele fez esse serviço e chegou até a bifurcação além do Paraíba do Sul, e depois seguia para a antiga Vila Rica, atual Ouro Preto. E com isso, o Dom Pedro II, né, já mais para frente, ele ficou interessado em conhecer o porto e veio. Quando ele chegou na Estrela e viu aquela serra maravilhosa, ele falou assim: caramba, eu tenho que ir lá. E ele seguiu e ele chegou no ponto chamado Fazenda da Cordoaria, que ainda existe, e lá pernoitou. E o legal é que depois ele continuou subindo até que chegou em Petrópolis e ele decidiu fazer a sua casa de veraneio por lá, por conta do Uhum. clima e tudo mais. E até hoje a gente tem essa Fazenda da Cordoaria, onde não só Dom Pedro II, mas Dom Pedro I também passou em outros momentos, Princesa Isabel também passou. E aqui a gente tem essa história riquíssima que é interligada com Petrópolis, que é a Fazenda da Cordoaria, como eu disse, onde a família imperial ficava, se hospedava. Atualmente é um posto de saúde. E mais à frente também tem a Bica da Rainha, que foi uma bica, né, uma fonte, mandada a ser feita por Dom Pedro II, para que a princesa Isabel pudesse se hidratar para seguir o caminho pela serra, que é bem úmida, e não é uma serra fácil de subir. Inclusive, tem até um caminho preservado no meio da mata. Mas, Que bacana. né, o Dom Pedro ele também precisava encurtar, porque ele percebeu que a subida da serra era muito difícil. E Barão de Mauá e Dom Pedro II não se davam muito bem. Eles tinham uns atritos, porque teve um período da história que o próprio Barão de Mauá tinha mais dinheiro que todo o Império do Brasil. E Barão de Mauá, querendo agradar, ele manda construir o trecho saindo da atual Guia de Pagobaíba e seguindo para a região de Raiz da Serra, Vila Mirim, para poder Ó, encurtar. pra quem não sabe, guia de Pacobaíba hoje é Piabetá, né? Não, é Mauá, Mauá. Mauá. O pessoal de cima gosta muito E de lá. Vila, e Vila em Omirim, no caso, é Vila Mirim, em, ba atualmente, em Baria. não. Hoje a gente conhece como Raiz da Serra. Raiz Raiz da da Serra. Serra, isso. Isso. Guia de Pacobaíba é atual Mauá, mas conhecido como Mauá por conta de Barão de Mauá. E Vila Mirim se transformou na região que a gente conhece mais como Raiz da Serra. Raiz da Serra, legal. Ótimo. Isso.
E por isso que surgiu a Estrada de Ferro Barão de Mauá, justamente como um agrado do Barão de Mauá a Dom Pedro II, que queria ir para sua casa de veraneio. Uhum. E ela se estendeu até Minas Gerais e foi uma das maiores estradas de ferro do Brasil durante muitos anos. Que legal. Antes da gente falar da guerra, né, vamos falar um pouco das igrejas, né, vou dar aqui bem-vindo, né, o Bruno Virgínio, né, que até adicionei aqui também, André, né, que está conosco, Virgínia Moreira, que é da Associação de Proteção dos Animais, né, hashtag Somos Todos Protetores, o Tiagão aqui, e a Helena comentando aqui, ó, sou funcionária do Arquivo Nacional e toda vez que me deparo com algum documento sobre Magé, fico emocionada. Você pesquisa alguma coisa por lá? Já cheguei a pesquisar de modo virtual. Criei minha carteirinha virtual, pesquisei algumas coisas referentes ao período da ditadura, né, que é um tema que também me interessa bastante, porque pouca gente sabe, mas houveram revoltas de teor socialista nas fábricas de Magé, que eram vastíssimas, muitas fábricas que tinham aqui em Magé. Então eu cheguei a pesquisar, sim, algumas coisas referentes a esse período. Pretendo um dia, após passar da pandemia, ou regularizar a situação, né, de uma forma conivente com o novo normal, né, que estamos vivendo, ir pela primeira vez no Arquivo Nacional. Legal. Inclusive eu estou olhando aqui a Helena. Helena, ela tinha me adicionado aqui no Instagram, estou curtindo aqui algumas coisas, para ela ver que eu estou junto dela lá, porque o meu Instagram, isso é uma coisa, um parênteses aqui, né? Espero que seu Instagram cresça bastante, né? Bombe, tenha muitos seguidores e tal. Só que o que acontece? Se você não está atento o tempo todo ali, chega um determinado momento que os convites ficam lá para baixo e você perde, né? Então, no caso da Helena aqui, né? É uma amiga de infância, mas eu não me lembrava que Helena Miranda Mão Brasil. Né? Agora estamos juntos aqui, estamos seguindo, né, juntos. E isso é muito legal, né? Isso é muito legal porque une as pessoas, né? A gente está sempre junto aí e a gente pode divulgar, né? Como no caso do Instagram dela aqui, tem coisas muito legais e no seu também. E a gente pode compartilhar muitas ideias e unir o passado, o presente e o futuro, né? Ainda voltando aqui à questão das igrejas, antes da gente entrar na guerra, essa história da guerra é bem legal, né? Vou descer um pouquinho aqui, ó, para a gente poder comentar um pouquinho. Tem pessoas que não sabem que tem todas essas igrejas aqui, ó. Ó, Nossa Senhora da Piedade de Magé, Nossa Senhora da Piedade de Umirim, que mais? Igreja de Santana do Bananal, Igreja de Santana da Piedade, era essa que eu estava tentando me lembrar o nome. Igreja de Santana de Iriri, essa aqui você vai guardar em silêncio aí, que eu acho que essa daí que é a igreja onde o casamento surgiu, você vai comentar no final. Santana de Cebolas, Cebolas com S e 2 L's no final. Igreja de Santana de Umirim e tantas outras, né? Porque a questão dos padres, né, dos jesuítas, que muita gente não sabe que Magé tem a idade mais ou menos do Brasil, né? De fundação do país. Exatamente. Exatamente. Magé, ela foi fundada em 1565, né, através de Cismaria Doada, ao então Simão da Mota e também ao Cristóvão de Barros. Inclusive, Cristóvão de Barros, ele fundou uma cidade no Nordeste, eu só não me recordo qual. E foi uma pessoa muito importante no período da guerra contra os Tamoios, né, Confederação Tamoio, quando houve a ocupação francesa, né, na região da Baía de Guanabara. Ele lutou ao lado de Mendiçá e por isso recebeu essa doação. Só que Simão da Mota, ele recebeu e ele não fez a colonização. Ele só recebeu a terra, foi ver a terra como estava e depois saiu. Quem fez a colonização realmente foi Cristóvão de Barros, em 1565. Então, por isso, né, dentro da historiografia é discutida quem foi o verdadeiro fundador de Magé. Uns vão defender que foi Simão da Mota e outros vão defender que foi Cristóvão de Barros. Eu, particularmente, acredito que o fundador foi Cristóvão de Barros por ter feito o engenho no atual Porto da Piedade. E o legal é que esse Porto da Piedade foi tão importante, quem passou por lá foi São José de Anchieta, né, que tem a história do Poço Bento. Isso. Eu vou cantar brevemente, que é uma das histórias mais belas da nossa cidade. Quantas e quantas vezes na minha infância eu pegava minha bicicleta da minha casa, nós, além de irmos até a Piedade, né, a gente parava no Poço Bento, bebíamos a água ali. Olha, que infância maravilhosa, que momentos que eu tenho muita saudade.
e realmente foi uma infância virtuosa, né? A Helena está dizendo aqui, né, apenas para você registrar, que ela já consultou nomes famosos nos documentos sobre a ditadura. Isso aí, um dia eu vou lá pesquisar bastante, que tem muita coisa, assim, muita informação sobre a história de Magé que é atualmente desconhecida, que nós ignoramos, não estão nas fontes que nós temos acesso atualmente, porque o mercado editorial de história local é muito fraco, infelizmente, mas é algo que a gente tem que lutar, né, para mudar o cenário, escrever novas obras, publicar artigos, para fazer nossa cidade ser conhecida não a nível boca a boca, mas também a nível acadêmico, né? Agora, só para voltar... Nomes de personagens de Magé, olha aí. Ela está listando que são personagens de Magé. Eu vou lá. Se Deus quiser, passando a Dona aliviada nessa pandemia, vencer a Washington Luiz, BR-040, chegar na capital. Mas vamos lá, com relação às igrejas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a guerra. Essa guerra, por incrível que pareça, a minha esposa já pesquisou isso sobre a guerra e recentemente ela estava comentando sobre essa questão da guerra. Vamos falar um pouco das igrejas, né? Porque os padres, né, e a própria fundação, os jesuítas e tudo, né, trouxeram a questão do culto religioso, né? E como você disse, ao redor da igreja você tem toda uma questão social, um movimento econômico, de desenvolvimento, através da igreja, que inclusive é um movimento iluminativo, né, das próprias almas e dos homens, né? Sim, e a igreja era muito importante em relação aos índios, né? Porque Magé era habitada por, se não me engano, duas tribos. Os Tamoios, né, e os Tupinambás. Os Tupinambás da linha dos Tupis. Os Tupinambás ficavam mais para cá, para a região do Inhomirim, e lá na região de Magé ficavam os Tamoios. E os Tamoios, né, durante o período da guerra, estavam ao lado dos franceses. Quem costurou e negociou essa trégua foi o próprio José de Anchieta, que ele vinha para cá e tantos outros lugares e negociava essa guerra, porque a igreja, daquele período, ela tentava amenizar os abusos que os colonos realizavam, não só no Rio de Janeiro, mas no Sul, tanto que surgiram os aldeamentos jesuítas. E a igreja ela servia como ponto de refúgio e serviu ao longo dos séculos, principalmente para os escravos. Muita gente, dentro da história, vê a igreja católica como inimiga, mas não. Existem registros, relatos, documentos, que várias e várias vezes a igreja surgiu para defender esses abusos. Tanto que a nível de Magé, na região da Piedade, tinha um porto, tinha um leilão de escravos, e muita gente não sabe, mas a fuga de escravos daquela região passava por um terreno da igreja. A igreja se fingia de cega, enquanto os escravos fugiam, e foi quando surgiu o Quilombo da Mariaconga. Foi o primeiro quilombo na Baixada Fluminense registrado a nível federal, e existe até hoje. É aberta a visitação, é um espaço que une fé, né, une resistência, e é o símbolo da liberdade na nossa cidade. Inclusive, Mariaconga foi proclamada a heroína da cidade de Magé. Tem uma história muito bacana. Que legal. Olha, está aqui conosco aqui meu irmão Marcelo, que é de Teresópolis, o Leonardo Teixeira, minha amiga Petropolitando por aí, né, a Patrícia Straight, né, que faz um trabalho legal aqui, Petropolitando por aí, ela traz ideias sobre Petrópolis e dicas, né, quem tiver pergunta, né, pode depois colocar aqui na nossa live, que a gente está conversando com o Carlito Lopes, né, sobre história de Magé. E o Caio Lourenço dizendo aqui, poxa, isso que eu gostaria de perguntar, se existem outras. Né, no caso, existem várias aqui. Agora, Carlito, eu estou olhando aqui, né, essa igreja aqui, né, no qual você casou. Rapaz, está um recorde aqui de curtidas, né? A foto, você com a sua esposa aqui, quase 1000 curtidas, 857, vários comentários. Vamos falar um pouco dessa igreja, cara, maravilhosa, inclusive toda de pedra, né? Um lugar assim altamente mágico. aprazível, mágico, inspirador para um casamento. E tem pessoas que não conhecem, né? Exatamente, porque por como se deu a história enfim, só me perdi aqui, voltando.
Não, calma, calma. É muita muito, emoção. processando a palavra. É muita emoção que você casou lá, seu pensamento está voltando naqueles momentos agradáveis do Verdade, o casamento. pior que é verdade. Realmente o casamento é um evento muito planejado, muito programado, envolve emoção, né? E realmente quando tudo dá certo, a gente vê aqui, né, que o casamento foi fantástico. Ah, Né? graças a Deus foi mágico. Traz um pouco E, da história dessa igreja e explicando mais ou menos onde é, que tem pessoas que não conhecem, né? a igreja ela fica na região da atual Vila Inca. Para quem não sabe, fica entre o posto da Polícia Federal rodoviária Sim. e a subida da Serra de Teresópolis. E aquela região ali pertencia às Carmelitas, né? Da Ordem do Carmelo, descalço, que ficava naquela região. E onde era plantado banana, era plantado mandioca, tinha engenhos de aguardente que seguiam para a corte, e aí que entra o apelido de celeiro da corte. Sim. O que eu queria dizer naquela hora que eu me perdi é que aquela igreja passou, se não me engano, um século perdido, desaparecida. O que aconteceu? Eu, por exemplo, eu não conheço essa igreja, eu nunca fui lá. Então, vale muito a pena ir, né? Um lugar mágico, muito bonito. A comunidade é uma comunidade católica pequena, mas que abraça os visitantes, né? E o lugar é aberto à visitação, claro. A gente só pede que o pessoal tenha um pouco de respeito com o templo, né? Que muita gente vai de bicicleta e entra de bicicleta, porque não tem portas. O que aconteceu lá? O convento das Carmelitas fechou durante o tempo. Enfim, não se sabe nem onde ficava atualmente, felizmente. Tem-se uma ideia, mas não há ruínas. E aquela igreja ficou abandonada. E como costume da construção de igrejas, sempre se botava umas pitas de ouro na construção e relíquias de santos. Então, o que aconteceu? O pessoal foi lá nessa igreja e quebrou tudo. Quebrou a igreja toda, procurando justamente ouro e relíquias de santo. Roubaram a cruz, tanto que infelizmente hoje não tem cruz. Roubaram a imagem. E essa igreja passou um tempo, em torno de 50 a 80 anos, no esquecimento. E o padre Montesano, né, atualmente ele é padre na paróquia do centro ali do Rosário, né, na igreja do Rosário, ali perto da rodoviária de Petrópolis. Ele é um historiador e ele fez uma pesquisa histórica. Grande Montesano, grande padre. Grande padre pessoa. Aquele padre é maravilhoso. E ele fez essa pesquisa e ele chegou lá e falou assim, olha, segundo a minha pesquisa, a igreja é aqui. E só tinha um pouco de ruínas, mas nada que identificasse que era realmente a igreja. E o terreno já tinha sido invadido, e a pessoa que morava lá falava que era um chiqueiro abandonado, porque não queria perder o espaço, que se fosse comprovado a resistência da igreja ali, aquele terreno pertenceria à Diocese de Petrópolis. Então o padre Montesano, se eu não me engano, com a ajuda da polícia, conseguiu fazer uma escavação e encontrou vários e vários azulejos portugueses, encontrou inclusive o pórtico, né, o detalhe do pórtico com o nome da padroeira Santana. Isso em 1995, ou seja, em torno de 100 anos, ela ficou totalmente desaparecida, destruída, e ele fez esse trabalho de resgate da comunidade católica naquela região. Então ela foi construída, foi reconstruída novamente com as pedras que estavam lá. Tanto que é interessante que quando você entra na igreja, a parte de baixo, você consegue ver um pouco da argamassa colonial, que tinha ostra triturada, tinha conchas, né, triturada, e em cima já é barro. Ou seja, você vê como foi a destruição. E o interessante é que aquele pórtico com o nome de Santana estava 2 metros debaixo da terra. Ou seja, isso só evidencia quanto tempo que aquela igreja ficou desaparecida. E atualmente ela é maravilhosa. Você entra lá, você faz a viagem em tempo. Olha, quem quiser visitar o post, é no dia 3 de agosto, tá aqui, tá na minha frente, eu estou vendo aqui, tem algumas imagens da igreja, inclusive, né, a questão arquitetônica, né, falando sobre a igreja de Santana de Iriri, e o nosso amigo bota aqui, você acredita que uma capela em Magé passou séculos desaparecida?
Então aqui, ó, nessa postagem tem toda a história, né? Vocês podem ir lá, dar uma olhada, realmente fantástico, muito bacana. E aí a gente tem outras igrejas e tem outras coisas, né? E você descendo um pouquinho aqui, estou vendo a foto de Garrincha, é isso aqui mesmo? Exatamente. Garrincha, por um acaso, passou em Magé algum dia? Ah, é o filho da terra, um dos filhos mais ilustres da Opa! terra, de terras magienses, né? Eu achei até engraçado. Vamos falar um pouco de Garrincha, né? Vamos falar um pouco desse grande ser aí, grande jogador, né? Pessoa maravilhosa aí. Eu costumo dizer, a gente aqui de Magé, nós costumamos dizer que, na verdade, o melhor jogador de todos os tempos é o Garrincha. Porque ele driblava todo mundo e dava na bola no pé do Pelé. Até eu faço 1000 gols assim. Pois é, até eu. É só pegar e chutar. O Garrincha ele teve uma história maravilhosa, uma história de persistência. Infelizmente não se traduziu ao decorrer da vida dele, mas no início da carreira dele, ele trabalhava na fábrica, né, na Companhia América Brasil, né, atualmente pertence à Paquera, e ele unia tanto o trabalho dele com o esporte. Então ele trabalhava na fábrica e jogava no Esporte Clube Pau Grande, que existe até hoje, tá? É um clube que existe até hoje, a nível amador, claro. Uhum. E teve a vez que o pessoal de Petrópolis, vendo o Garrincha jogar, falou assim, pô, esse cara é muito bom, vamos levar ele pro Serrano, aí de Petrópolis. E ele jogou um tempo no Serrano, tradicional clube do nosso Rio de Janeiro. E lá teve um cara do Vasco da Gama que ficou apaixonado por ele e levou ele para treinar no Vasco. Só que legal. Quando olharam aquelas perninhas tortas dele, falou assim, pô, cara, esse cara vai se lesionar fácil. Esse cara não tem como ele jogar bola. Ele não tem porte, ele não tem físico. E ele foi dispensado. A mesma coisa com o Fluminense. Tentaram levar ele para o Fluminense e ele tentou entrar para o time, mais uma vez, dispensado. Até que um dia um amigo dele falou assim, pô, cara, tem um amigo meu que quer te conhecer lá do Botafogo. E ele já estava desiludido, não queria ir, né? Porque cada falta que ele tinha para poder fazer o treino era descontado do salário dele no fim do mês. Sim, e ele exatamente. Não queria. Até que o cara, de tanta insistência, levou ele. Né? Ele era até um lateral da seleção brasileira. E chegando lá, o pessoal fica apaixonado. Porque ele entra num jogo entre o time reserva do Botafogo contra o time principal e ele dá um baile no Nilton dos Santos. Nilton Santos. Que legal. Nilton Santos foi o maior lateral de todos os tempos. Aquele cara e ninguém segurava o Garrincha. E o Garrincha deu um baile de bola no Nilton Santos. E o Nilton falou, esse moleque tem que jogar no Botafogo. E o fim dessa história a gente já sabe, né? Campeão mundial, campeão pelo Botafogo e dentre outros feitos que o nosso querido Garrincha teve. Olha, uma outra coisa legal que eu estou vendo aqui também é a famosa polêmica do dedo de Deus, né? Aquela ali o dedo de Deus é o símbolo máximo de Magé, está no hino da cidade, está no brasão, está na nossa logo, está nos nossos corações, mas não está no território magense. Né? Na realidade, ele está ali em Guapimirim, né? Que hoje é uma cidade, né? Era de Magé, né? E agora é uma cidade à parte, né? É uma cidade, como Magé é uma outra cidade, né? Sim, sim. Mas o próprio dedo de Deus, né? Em Pave do Colosso lá, ele está, como a gente falou aqui, no brasão, no hino, né? Nos corações, mas não está no território, né? Exatamente. Foi uma grande perda que Magé teve na década de 90, né? Com a emancipação de Guapimirim. Isso. Também, um tempo Teresópolis tentou pegar de Magé, quando Teresópolis, a atual região do Paquequé, tentou, não conseguiu, mas depois, infelizmente, Guapimirim se emancipou, né, uma belíssima cidade. Eu trato também de alguns pontos da história de Guapimirim, que quando você fala da história de Guapimirim, você está falando da história de Magé, né, você não consegue separar. E, infelizmente, Dedo de Deus não é mais magéense. Esse post aqui, se você for agora lá no Instagram, você vai ver que eu não curti ainda. Eu fiquei assim, se eu vou curtir, se eu não vou curtir. Eu vou curtir esse post só porque é o Dedo de Deus e está realmente aqui, junto da gente aqui, e está ali direto, mesmo ele não estando lá no nosso território magéense. Eu vou curtir ele aqui, porque vale a pena. Depois, né, um post antes, vem aqui Duque de Caxias, rapaz. Magéense. Magéense.
Olha aí, Magense. Pouca herói gente da sabe. guerra, patrono do Exército Brasileiro, magense. Magense. Gente sabe, mas a região de Taquara, né, é atualmente na cidade de Duque de Caxias, até 1943 pertencia à cidade de Magé, e mais precisamente a região da antiga fazenda de São Paulo de Taquaraçu, Uhum. que era o atual, o nome originário da região. Infelizmente só tem ruínas dessa fazenda, mas ele nasceu nessa fazenda, pertencia à freguesia de Inhomirim, pertencia a Magé, e foi batizado na capela, né, na verdade, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Uhum. Piedade de Inhomirim. E a história de Duque de Caxias todo mundo conhece, né? Herói de guerra, abafou diversas e diversas revoltas. Se hoje o Brasil é um país unido, né, não se dividiu como a América Espanhola, em alguma parte se deve a Duque de Caxias, que abafou várias e várias revoltas. E é Legal. magéense. Vamos falar de mais um elemento aqui, aí a gente daqui a pouco entra na guerra. Eu estou vendo Beleza. aqui Dom Pedro I. Dom Pedro I, né? Mas você sabia que Magé se fez presente na coroação de Dom Pedro I? Isso também é verdade? Exatamente, exatamente. Porque pouca gente sabe, como eu falei no início, Dom Pedro I passava por aqui, muito por aqui. E ele tinha muitos amigos, né? Então o que que aconteceu? Ele convidou esses amigos magienses, né, em sua parte políticos, para ir para a corte participar da sua coroação. Então ele mandou vir para cá as delegações imperiais, né, na época portuguesas, e pegou esse pessoal no Porto Estrela e levou para a corte no Rio de Aham. Janeiro para participar da coroação dele. Ou seja, Magé, na pessoa de seus filhos, estava na coroação de Dom Pedro I. Que legal, que legal. Aí vem aqui algumas postagens, vamos deixar para depois da guerra a origem do nome Magep, né? Os horrores de Magé, essas histórias de guerra aí. Teve guerra em Magé? Teve guerra em Magé durante 9 meses, entre 6 a 9 meses. Inclusive, até hoje corre na justiça um processo de indenização por parte do governo federal, sabia? Quando as forças federais destruíram Magé? É sério? Destruíram, acabaram com Magé. Estupro, casas queimadas, muita gente morta, Uhum. qualquer pessoa era suspeita. Vamos contar do início. Como é que Magé entra nessa história? No contexto da revolta da Armada, durante o governo de Floriano Peixoto, né, a insatisfação do almirantado da Marinha, que se insurgiu contra a República, porque não estava satisfeito com a forma Sim. que o golpe foi feito. Porque a ideia do golpe republicano foi, e particularmente, não agradou a Marinha, agradou o Exército, né, tanto que o Exército que foi um dos protagonistas, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, mas a Sim. Marinha não, uma parte da Marinha não se agradou, porque eram leais a Dom Pedro II. Então se insurgiu contra a República. E houve até um boato, né? Existem algumas correntes historiográficas que dizem que esse pessoal até matou dentro da Marinha uma pessoa que era ligada a Floriano Peixoto. E depois da revolta, o que que esse pessoal fez? Ele fugiu. Ele pegou os navios da Marinha e fugiu para Piedade. E correu Magé dentro, a região ali da Avenida Padre Anchieta. Invadiram a Câmara Municipal, invadiram a igreja, roubaram um dinheiro, mas pelo menos o pessoal ligado à revolta roubou o dinheiro, mas prometeu pagar depois, porque eles queriam acabar com a República e trazer Dom Pedro II de volta. Quando Floriano Peixoto fica sabendo disso, ele pega suas tropas e fala: vá para Magé. Aí o Godolphin, né, Coronel Godolphin, vira para os seus homens e fala: hoje nós vamos destruir Magé. E foi uma coisa de louco. Que Eles loucura, entraram na hein? igreja, quebraram tudo, mataram muitas pessoas, estupraram, porque o pessoal foi correndo. Os revoltosos foram correndo. E por que isso tudo? Porque Magé, como nós falamos, era muito ligada à coroa. A própria família imperial tinha muitos amigos aqui em Magé. Então Magé era visto como leal, Magé, a cidade era leal
ao Império do Brasil. E isso foi visto como uma traição por parte da República. E foi uma coisa horrorosa. Tem um livro chamado Os Horrores de Magé, que é vendido na livraria Fé e Razão, lá Sim. próximo à igreja de Magé, a igreja matriz, e é um relato jornalístico de tudo o que aconteceu. Foi uma coisa surreal. Durante 6 meses, pessoas sendo mortas, tiros de canhões, vieram para cá canhões da República, e foi, assim, infelizmente, uma marca muito triste. O que aconteceu depois disso? A República cancelou Magé. E aí entrou o declínio magiense. Esse fato da Guerra de Magé se dá ali entre 1892 e 1893. Depois disso a gente vai entrar na Primeira Guerra Mundial, né, alguns anos depois, e a Inglaterra, ela era uma grande financiadora das fábricas em Magé. E juntando esse cancelamento por parte da República, mais envolvimento da Inglaterra na guerra, praticamente acabou com a cidade. Por isso, hoje, Magé é uma cidade pobre, né? Fora as outras mazelas que ocorreu ao longo da década de 50, 60, com a forte imigração, mas principalmente isso que acabou com a cidade. Acabou com a fábrica de Santo Aleixo, as fábricas que tinham o alvejamento, que tinha ali perto do Véu da Noiva. Enfim, muitas fábricas acabaram por conta disso. Exato. Exatamente. Olha, o nosso amigo Caio aqui, eu estou botando um pouquinho mais de chá aqui, ele está comentando aqui o seguinte: a Marinha era mais poderosa que o Exército no período, não? O que faltou foi organização nessa revolta. Né? O que faltou foi organização nessa revolta? É a pergunta que ele está fazendo. Então, não foi toda a Marinha que se revoltou, foi uma parte do almirantado. Uma outra parte ficou leal à República, porque a influência do positivismo também era forte na Marinha, né? O que ficou ali, né, que fica nos registros históricos subentendido, é uma possível inveja, um ciúminho, porque quem entrou no governo foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que ele mesmo admitiu que o golpe foi um erro, né, posteriormente, e foi aquele ciúminho, aquela coisa. Então, não foi toda a Marinha, que a Marinha do Brasil, ela passou teve um período da história que a Marinha do Brasil foi a quarta mais poderosa do mundo inteiro. Era uma coisa surreal. Então, não foi toda a Marinha, só essa parte do almirantado que veio para Magé. Legal, olha, tem várias pessoas aqui. Rafael Monteiro, bem-vindo. Meu amigo Oswaldo Quintão, Rafael Peixoto, também de Petrópolis. Minha amiga Mônica Galucci, lá de Mato Grosso, né, de Cuiabá. Né, várias pessoas aqui participando, né, podem colocar perguntas. Né, e estamos conversando aqui. Eu vou dar aqui uns 10 minutinhos, né, até o final da nossa live para o nosso café. Com a gente aqui, a grata satisfação no Contra o Café com o Sérgio Taldo, nessa live hoje de número histórico 130. Né? Parabéns aí, Carlito, de estar com a gente aí. Nossa live 130. Marquem a gente lá, né? Eu já fiz alguns prints de tela, @História de Magé, @Sérgio Taldo, porque a live daqui a um pouquinho termina, vai para o IGTV, vai para o YouTube, Facebook e também lá no LinkedIn. E daqui a pouco a gente está escrevendo um artigo juntos aí. Eu não sei se você tem como tirar um print de tela, né? Grande like aí para você, para a História de Magé, né? Que todos merecemos. Agora vai. Foi. Foi. E também acontece o seguinte, o Zuckerberg tem estado com a gente aqui nas nossas lives, né? E a gente fica aqui na nossa câmera do Insta, né? O Bill Gates de vez em quando aparece. Tira aí um print também. Mais uma. Foi. E eu tenho brincado com o pessoal que o Elon Musk, quando ele entra na nossa live, ele está sempre no carro elétrico e às vezes ele aperta um botão, o carro fica invisível, ele aparece invisível aqui. Eu vejo aqui no meu dashboard aqui, mas ele não gosta muito de aparecer, não. Olha, muito legal. Eu aqui, Petrópolis desde 1843, e o meu amigo Carlito falando de Magé, 1565, né? Fundação da cidade. Vamos falar um pouco aqui do padre José de Anchieta, vamos? Vamos, sim. Ilustre pessoa, ilustre padre.
É um padre que não tem como entender a história do Brasil sem contar a história desse padre, que o serviço evangelizador dele foi algo ímpar. Foi o primeiro gramático da língua tupi. Olha o Aham. esforço do cara para poder falar do amor de Jesus para os índios. Que Diferente legal. daquela roupagem do colonizador que vem e impõe a fé, com José de Anchieta não era assim. Ele fazia uma enculturação da fé. Tanto que um dos mais belos poemas à Virgem Maria foi escrito na língua dos tupis. Que Não foi no bacana. latim, não foi, enfim, no grego, mas no latim. Desculpa, no tupi. Por Aham. quê? Era uma verdadeira enculturação da fé. Os jesuítas, não só José de Anchieta, mas Manuel Nóbrega, dentre tantos outros, eles tinham isso, de entrar na cultura e, através da cultura, cristianizar o povo. Ou seja, não era uma imposição da fé como muita gente pensa. E o mais legal é que durante a estadia de São José de Anchieta, aqui na nossa cidade, ele fez aquele milagre, o milagre do Poço Bento, que passou um tempo sendo visto como um mito, só que teve um camarada que foi no Vaticano tirar essa dúvida. Infelizmente, eu não me recordo mais o nome da pessoa. Ele fez a pesquisa junto ao pessoal do Vaticano acerca da história de São José de Anchieta, para ver se realmente aquele poço era abençoado, se a lenda da água que cura de Magé era verdadeira. E há os relatos da seguinte forma. Conta-se que durante a passagem de São José de Anchieta em Magé, na região da Piedade, o povo padecia da falta de água, porque é uma região tomada por mangue, até hoje é assim, tomada por mangue, água salgada, e o rio que deságua ali, o rio Magé, fica um pouco distante da região povoada. E a água que saía dali era muito salobra, o pessoal não conseguia beber. E conta a história, né, verídica, que São José de Anchieta, preocupado com as pessoas que passavam fome, muita gente tendo a febre morbo, ele não sabia o que fazer, como cuidar dessas pessoas sem água. Então conta que ele estava com o cajadinho dele na mão, e com o cajadinho dele na mão ele rezava em Maria, pedindo à Virgem Maria uma luz para resolver esse problema. Porque, poxa, não tem rio, não tem como eu puxar, porque o mangue é muito denso. Sim. Como esse pessoal vai ter água? E quando ele termina a última Ave Maria do seu terço, a água começa a jorrar do chão. Água perfeitamente doce. E, inclusive, esse ato de fé, esse relato desse milagre, ele é mais endossado com um outro milagre de uma escrava chegado ali na Ponta Piedade que padecia de uma doença incurável. Muita gente não sabe, mas nem todos os senhores de escravos eram aqueles escravos que batiam, que vai trabalhar, que via como, o escravo como uma coisa. Existiam senhores que cuidavam do escravo como se fosse um filho. E essa senhora, né, de escravo, ela virou para São José de Anchieta e falou assim: meu filho, o que eu faço com essa minha escrava? E conta a história que ele falou o seguinte: pede a sua escrava para rezar um creio em Deus Pai, um Pai Nosso, um Ave Maria e beber dessa água. E foi feito. E a escrava foi curada. E o legal é que esses relatos estão no Vaticano e fazia parte do ato de canonização de São José de Anchieta, que não foi adiante por conta de Marquês de Pombal, que suprimiu a ordem jesuítica, Uhum. Uhum. né, no final do século XVIII, e só veio a ser canonizado pelo Papa Francisco em 2013. Mas esse relato, esses registros estão no Vaticano até hoje e só comprovam o que Magé tem sua parte na canonização de São José de Anchieta. Legal. Igual eu mostrei aqui esse livro aqui, ó, Petrópolis na História. Você tem algum livro de Magé ou alguma publicação que fale assim, algumas... Tem o seu Instagram, né? Você tem escrito lá. Existe alguma referência que você possa recomendar para quem deseja pesquisar mais sobre Magé, sobre Tem sim, eu poderia ter Porque tem muita, separado. muita coisa aqui. Tem 4 livros principais que eu não consegui separar a tempo, acabei esquecendo. Então, falha nossa. Mas são 4 livros principais para entender a história de Magé. O primeiro é 250 anos de paróquia de Inhomirim, publicado pelo Frei...
Opa, 250 anos, de 250 paróquia. anos De de paróquia paróquia. em Aham. Inhomirim. Em Foi, Inhomirim, o nome mesmo é que mudou, né? A primeira edição era 250 250 anos anos de de paróquia paróquia em em Inhomirim. Inhomirim. Foi escrito pelo Frei Constantino Coser em 1946. E foi publicado pela Constantino minha querida Coser. Vozes. Isso. Opa, legal, legal. Foi publicado pela minha querida Vozes. Hoje é muito difícil de encontrar esse livro, mas quem se interessar já entra em contato com a biblioteca do Instituto Teológico Franciscano. Uhum. Quando voltar da pandemia, podem pesquisar por lá. Só entrar em contato com o nosso amigo Michael e reservar um dia para poder Legal, pesquisar. O segundo legal. livro que eu tenho para indicar é de 1957. Se chama Magé, História da Cidade do Dedo de Deus. Esse deve ser bom, hein? Magé é Terra do Dedo de Deus, desculpa. Magé, Terra Dedo do de Dedo de Deus. Deus. Escrita pelo jornalista Renato Peixoto dos Santos. Renato, eu vou deixar registrado que depois eu vou fazer um resumo da live, aí eu posto isso lá Beleza. para o pessoal quiser. Então, em vez de história da cidade de Magé, Terra do Dedo de Deus. Terra do Dedo de Deus. Isso. Terra do Dedo de Renato Peixoto dos Santos. Isso. Legal. O terceiro livro que eu tenho para indicar, que fala da nossa cidade de Magé, é Notas para a História de Magé. Agora só me falha a memória o nome do autor, depois eu te mando. Eu tenho Não, ele tranquilo. aqui. Ele foi publicado no ano de 2000. Uhum. E o quarto livro é Recordo-me de Ti, Terra Bendita, que foi escrito pela historiadora Maria Beatriz Leal da Silva. Hoje é a maior historiadora sobre a cidade de Magé que temos. É uma referência. Recordo-me de Ti, Terra Bendita, qual é o nome da autora? É Maria Beatriz Leal. Ótimo. É uma referência para estudar a história de Magé. E o enfoque da pesquisa dela, pegar um gancho aqui, é a passagem do Barão Langsdorff, da cidade de Magé. Para quem não conhece, o Langsdorff, ele era alemão, mas ele foi cônsul russo no Brasil, no Império. E ele tinha na Serra da Estrela, na região de Raiz da Serra, a Fazenda da Mandioca. E pessoas como Von Martius, Spix, passaram por ali, inclusive a família real ia muito lá, porque esse camarada foi um dos maiores naturalistas de todo o Império do Brasil. E estava aqui, Magé. Pouca gente sabe disso. Vale a pena pesquisar o livro Expedições de Langsdorff, que, se não me engano, foi publicado pelo Banco do Brasil. E lá conta que esse camarada ele sai do Porto Estrela e ele entra Brasil adentro. O cara vai para Manaus, o cara passa na província do Mato Grosso, e ele vai pegando espécies de planta, da flora, da fauna, e ele traz para Magé. Depois da morte dele, a fazenda incorporada à União, né, onde foi construído, foi tomada pela União para fazer a Imbel, né, a atual Imbel. E depois o pessoal da Rússia, né, os russos vieram, pegaram toda a coleção dele e hoje está na Universidade de São Petersburgo. Que bacana. Olha, o Bruno, acho que o Bruno está colocando aqui do Notas da História de Magé, o autor talvez seja José Hinaldo Alonso. Isso, tá? exatamente. O Bruno Virgínio dando aqui a referência. E o Caio Lourenço, esse do Renato Peixoto dos Santos, já encontrou fisicamente? Já peguei emprestado com a historiadora Maria Beatriz Leal, ela tem. Mais para frente eu vou fazer um facsímile para mim. O que eu não consegui ainda pegar em mãos foi o Inhomirim 250 anos de paróquia. Falei trocado. Como é que é o nome do livro do Renato Peixoto? Magé, a Terra do Dedo de Deus. Ah, sim, Magé, a Terra do Dedo de Deus. Tá, isso, já está aqui, já está registrado aqui. Ótimo. Maravilha. Olha, muito legal. Eu acho, né, que nós vamos ter que fazer outras lives aí. A gente vai fazer, se você tiver disponibilidade, tiver interesse. Estou sempre à disposição. Porque esse tema é muito legal. Falar de história, eu realmente adoro.
Eu estou lendo esse livro aqui em doses homeopáticas, bem devagarinho. Aliás, todo livro que eu tenho aqui, eu não quero ler assim de uma hora para outra. Tem pessoas que querem ler e saem lendo tudo, né? Como referência também, ó, até para você que gosta, ó, Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje. Esse aqui é da jornalista Carolina Freitas. Ela fez uma live comigo, está disponível lá o vídeo. Cara, é um livro maravilhoso. Inclusive, ela tem um Instagram também, que ela está postando várias ideias. E o que tem a ver com história também, ó, a capa da Boêmia, Petrópolis, ontem e hoje, a Boêmia em 1853, e a Boêmia aqui, né, com a nova fachada agora, né, anos 2000, inaugurada. Ele é escrito em português e inglês e tem um DVD. Ó, que legal. Entendeu? Depois eu até posso compartilhar aqui. Aqui tem muitos séculos de história, inclusive mostrando na época em que Petrópolis tinha corrida de automóveis nas próprias ruas da cidade. Entendeu? A construção do Quitandim, olha só. Casa de Santos Dumont. Enfim, é um livro muito legal. E isso aqui remete, em muitos locais aqui, nesse livro sobre Petrópolis, e até no da Boêmia, ele cita Magé, porque é como você falou, está interligado. Para nós fecharmos aqui, né, a nossa live de hoje, né, eu gostaria que você desse assim, um pequeno pitaco, né, sobre a Praia da Piedade e a Praia de Mauá, porque muitos, né, dos descobridores vieram por navio, né, através do mar. E aí, chegando aqui, né, nós temos ali a Praia de Piedade, logo depois o Poço Bento, né, do José de Anchieta, e Mauá, né? Infelizmente, poluídas, né, como toda a nossa querida Baía de Guanabara, mas Magé, ela era recheada de rios navegáveis. Tanto que o primeiro rio navegado do Brasil foi o Rio Omirim. Pouca gente sabe, mas o primeiro rio navegado a barco, a vapor, é o Inhomirim, que hoje ele foi retificado, né, como vários rios da Baixada Fluminense, que eles eram meandrosos, né, com várias curvas, e hoje todo retificado, e é mais um valãozinho comparado ao que era, a enormidade que era. E essas praias, né, tanto da Piedade principalmente foi mais importante, né, do que a de Mauá, mas essas praias configuram como o começo da história de Magé, principalmente a Piedade. Mauá, ela é posterior, né, um pouco, essa colonização começou bem devagarzinho, se intensificou mais com a chegada de Dom Pedro, que tinha uma casa de veraneio em Mauá, porque a gente sabe, mas ali na Avenida do Imperador, em Mauá, tinha uma casa de veraneio também, de Dom Pedro, quando ele queria vir se banhar aqui na nossa terra. E hoje fica a beleza e fica o sonho de um dia a gente poder ver essas praias limpas, cuidadas e com um referencial histórico que elas merecem. Atualmente foi inaugurado em Mauá o Mirante de Mauá, que você consegue ver o Cristo, você consegue ver... Que legal. É uma coisa maravilhosa. Tem alguns anos que eu não vou a Mauá. Estou até querendo programar um final de semana para fazer uma visita lá. Como você falou, esse mirante aí eu já ouvi falar, mas ainda não tive a oportunidade de ir lá. Lindo. Uma coisa maravilhosa, coisa de outro mundo. E também na Piedade tem o Pier da Piedade, o novo Pier da Piedade. Isso, que eu já ouvi falar também, mas eu ainda não tive lá, não tive a oportunidade. Poxa, muito lindo. Reza a lenda de que haverão embarcações para Paquetá de lá. Que bacana. As lendas, né? Mas a gente torce para que tudo corra bem, que Magé venha a ser valorizada como deve. E é um lugar maravilhoso. Legal. E pegando a deixa, né, só para finalizar um pouco das praias, vou deixar o registro que a ilha de Paquetá pertenceu a Magé até o século XVIII, até o final do século XVIII. Ou seja, Paquetá também faz parte da história de Magé, pretendo ir lá. É um dos poucos lugares que eu não fui ainda fazer uma pesquisa historiográfica. Eu já tive lá há alguns anos. Você anda de bicicleta, né, pela ilha, é muito legal. Tem uma pergunta do Caio aqui, ó, uma dúvida. É verdade que o brasão de Magé já foi diferente? É verdade. No próprio livro do Renato Peixoto dos Santos, mostra o brasão amarelo e azul. Diferente do que esse que nós temos. Inclusive, vai ser a publicação de hoje do História de Magé. Se eu conseguir achar o livro, eu consigo publicar aqui. Eu tenho que dar uma olhada para ver se ele está aqui comigo. Mas é verdade, sim, o brasão era diferente.
ele tinha um formato, e ele era bem mais simples que o atual. Mas o atual também é muito bonito, e do atual que nós retiramos as cores do nosso brasão, né, do nosso logo, né, que eu gosto de dizer que o ouro se refere ao ouro das Minas Gerais que vieram pelo caminho novo, e o verde é o verde da Serra da Estrela, a incrível Serra da Estrela. E só para finalizar, quero deixar aqui eu me convidando para a próxima live, para nós falarmos um pouco. Já está, por isso que eu estou de verde aqui, ó, sinal verde, não tem sinal amarelo nem vermelho, com certeza vamos fazer. Ó, entrando aqui no final da nossa live, o nosso amigo Luiz Fernando Pessoa, né? Estamos aqui, Luiz, tendo a grata satisfação de conversar com meu amigo Carlito Lopes sobre a história de Magé. Estamos falando aqui de séculos de história, né, que remete direta ou indiretamente a Petrópolis, ao Império, né, e vamos fazer mais outras lives aí para a gente aprofundar mais o tema. O Instagram aqui, você vai ver que algumas postagens eu não curti exatamente para eu me lembrar que eu ainda não vi a postagem. Ah, bacana. Eu tô olhando seu Instagram aqui, @História de Magé, com detalhes, com calma, tranquilo, assim como alguns livros também de história que a gente tem que estudar, não simplesmente ler como se fosse um romance ou um gibi, né? Ler com calma, né, com doses homeopáticas, que a história de Magé é riquíssima. E o tema que eu quero propor para a nossa próxima live é sobre a cidade de Estrela, que Petrópolis foi distrito de Estrela, que a gente chama da cidade perdida, né? A cidade de Estrela. Isso. Ela foi uma cidade de curta vida, né? Ela durou ali de 1840, se não me engano, até 1892, quando foi suprimido. E Petrópolis fez parte dela até 1857. Né? Petrópolis ganhou uma importância maior em 1843, mas até 1857, Petrópolis pertencia à Estrela. E o legal é que tem um registro histórico, né? Um documento histórico, que o pessoal de Petrópolis se referia à Estrela como a pior das madrastas, porque a Estrela não mandava recursos para Petrópolis. A Estrela pegava os impostos de Petrópolis e investia em Estrela. Então ficava aquele apelido de a pior das madrastas. E depois houve a emancipação de Petrópolis, e é uma cidade belíssima que nós temos até hoje. Em contrapartida, Estrela, hoje nós temos só as ruínas do porto, temos a antiga Câmara Municipal que Tiradentes passou, pernotou indo lá, e temos as ruínas da Capela de Nossa Senhora da Estrela dos Mares, de 1650. Muito legal. Ó, tem aqui uma última pergunta aqui, um comentário. Onde fica essa casa, né, de repouso de Dom Pedro I em Mauá? O Sérgio Rosa está perguntando aqui. Sérgio, infelizmente, foi totalmente depredada, totalmente invadida, foi posta abaixo e virou loteamento, como também a casa de veraneio do Barão de Mauá, que ficava em Mauá, também foi totalmente suprimida, que durante um tempo tentou fazer algo parecido com o que temos em Petrópolis, né, que tem a Avenida da Imperatriz, que tem aqueles casarões maravilhosos, né? Tentou-se fazer isso em Mauá, mas infelizmente, durante a década de 50, ela foi totalmente arrasada e o seu terreno loteado. Inclusive, no História de Magé nós temos as fotos da década de 50, a casa do Barão de Mauá já em ruínas e a casa do Imperador ainda de pé. Eu vou até repostar nos stories. Quem tiver interessado, dá um pulinho lá, que daqui a uns minutinhos vai estar lá. Realmente é uma lástima, né? A nossa amiga Helena se colocando à disposição, se precisa de algo do Arquivo Nacional, estou à disposição. Poxa, tem umas 3 pessoas que já me perguntaram aqui, né? Vamos fechar essa nossa live, né? Visto que o Zuckerberg está liberando a gente aí para mais alguns minutos, né? Vamos fechar a nossa live com a origem do nome Magep, né? Colonização portuguesa e as primeiras concessões de Sesmaria. Magep? É Magep Mirim, é isso? Eu já ouvi falar isso. Isso, o primeiro nome era Magep Mirim. É a Magep terra Mirim. O espaço pequeno do Pajé. Campo Pequeno do Pajé, que era o nome Magep Mirim. Magé se chamava Magep Mirim, depois virou Magep. Por ocasião do elevamento à vila de Magé, em 1789,
o vice-rei manda trocar o nome de Magepe para Magé. Na verdade era Nossa Senhora da Piedade de Magepe. Que legal. Para encurtar o nome, virou somente Magé. A mesma coisa foi feita com o Rio naquela época. São Sebastião do Rio de Janeiro. Foi suprimida para Rio de Janeiro. O nosso amigo aí, Luiz Fernando Pessoa, né, com uma visão de inovação, com uma visão de startup, né? O Luiz faz parte do Distrito de Inovação e Sustentabilidade. Sempre bons papos, muita cultura, indústria criativa. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, o Carlito, se enquadra, né, na questão de cultura, geração de conhecimento, educação, né, indústria criativa, economia criativa. Né? Durante a semana, você estando lá na Editora Voz, eu vou pesquisar alguns livros e tal, a gente conversa um pouco. Bacana, e hoje, bacana. Fechando aqui a nossa live com uma verdadeira aula de história, com meu amigo Carlito Lopes, @História de Magé, eu, @Sérgio Taldo. Super obrigado. E se você tiver uma palavra final, um incentivo, uma mensagem para deixar para as pessoas que estiveram conosco, né, agradeço a grande Helena aí, muito obrigado, Helena, minha amiga de infância, né, com a gente aqui, né, temos um grupo lá no WhatsApp dos amigos de infância, e você deixando as suas considerações finais da live, mas vai continuar na noite, no domingo, no feriado, estamos sempre juntos. Contigo a palavra aí. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, verdadeiramente me sinto honrado de participar aqui da série Lives Extras, né? Um trabalho maravilhoso que você faz. Agradecer a todo mundo que participou conosco. Tem o Bruno Virgínio, que é seguidor lá da nossa página. Já troquei uma ideia com ele, pessoa, gente boa pra caramba, uma pessoa que ama Magé. E fica aqui o convite, para quem não conhece Magé, venha conhecer. Já adianto que, infelizmente, a infraestrutura da cidade é precária, não vamos passar pano para manga, mas não é uma cidade dominada pelo tráfico, como muita gente pensa, mas é uma cidade, sim, segura. Existem alguns pontos, mas os pontos que ocorrem, que são perigosos, normalmente são pessoas que vêm lá de Parada Angélica, que vêm de Santa Lúcia. Também um ponto mais perigoso é a Lagoa, que é para uma outra história. Mas Magé não é esse fim de mundo que muita gente pensa. Magé tem muita história, tem muita cultura. O comércio de Magé é muito forte, é muito rico. E, se Deus quiser, um dia nós veremos nossa Magé valorizada. E esse é um dos nossos principais objetivos. Através do conhecimento, através do compartilhamento de saberes, fazer da nossa cidade conhecida e amada. Para quê? Para que nós, magéenses, e também as pessoas de outras cidades venham compreender a importância de Magé, não a nível fluminense, não a nível do Rio de Janeiro, mas a sua importância para o Brasil inteiro. E se não fosse Magé, o ouro não teria se movimentado, o café não seguiria para a Europa. Enfim, Magé é rica em história, Magé é bonita e é linda Magé. Então, convido a todos a visitar a minha cidade. E quem quiser conhecer mais, né, nós vamos preparar um tour mais para frente. Eu estou me organizando para fazer um tour História de Magé na antiga cidade da Estrela. Fica aqui o convite, né? Com certeza te convidarei para conhecermos um pouco da cidade fantasma que temos na nossa querida Magé. Como se diz aí na linguagem internautica, hashtag tamo juntos, né? Tamo junto. E dá aqui uma dica para quem quiser olhar os destaques, né? Tem lá o 4º distrito no destaque, 3º distrito, informações do 2º, do 5º, do 6º, do 1º, e tem um destaque, inclusive, sobre perguntas, lives e o casamento aí do meu amigo, né? Que foi um sucesso total. Maravilha. Em breve a noiva estaremos ajudou. juntos aí. A noiva ajudou, né? A noiva e a igreja. Até eu fiquei bonito perto daquela noiva maravilhosa. É isso aí. Olha, um grande abraço a você, uma ótima noite, obrigado pela sua participação aí. E durante a semana, né, a gente pode passar lá, tomar um cafezinho na Vozes, né, eu vou te fazer uma visita ali na livraria da Editora Vozes. E a todos que estiveram conosco, uma ótima noite, fiquem com Deus e um bom final de semana e um bom feriado. Até lá, feriado, pessoal. Até mais. Muito obrigado, tchau. Tchau.